anos se passaram. E já não bastava esse grande filho do Nordeste, que era o Padre Cícero, outro estava para nascer. E exatamente em Serra Talhada, no dia 4 de julho de 1898, nasce ele, o homem que iria mudar a história do sertão, Virgílio Ferreira da Silva, que mais tarde ficaria conhecido como Lampião, o rei do cangaço. O personagem é a família de Gabriel para a respeito ao local da família de Mangaia. A festa São Paulo foi a prefeitura de uma polícia em 1919. Vinculou a partir daí, jura vingança de morte. E ao fazer, ele prova que é homem de atitudes violentas e ruins. Tornou-se um mito eterno de disciplina. Desde então, aí nasce o Lampião. Já na cidade de Juazeiro do Norte, Padre Cícero continuou sua carreira misteriosa e foi no ano de 1889, durante uma missa celebrada pelo padre, a hóstia ministrada pelo sacerdote para a religiosa Maria do Araújo se transformou em sangue na boca da religiosa. Isso causa um grande tumulto pelo país. E no Rio de Janeiro, várias pessoas conversavam sobre tal fato. Eu também. Não toco no mexerico, mas toda mulher que foi. Olha, eu odeio mexerico, mas parece que lá, na Banda do Nordeste, Ceará, numa cidade chamada de Juazeiro, o tal de Padre Cícero fez a comunhão no miração na boca de uma pirata. Não. Mas eu não quero convocar com uma vez que eu fiz mexerico. Ah não, que houve de mim? Foi feita uma séria investigação sobre tal fenômeno, e a segunda comissão concluiu que não houve milagre, mas sim um embuste, ou melhor, uma fraude. Já Maria do Araújo, que viria a morrer em 1914, foi enclausurada, foi afastada de todo o convívio social. Daí acontece um único encontro entre Padre Cícero e Virgílio. Virgílio parte para o Juazeiro e daí se encontra com o Padre Cícero.
foi o único encontro que foi confirmado entre Patricinha Cerejo Virgulino e sua mulher Maria Bonita. Padre Cícero faleceu em Juazeiro do Norte no dia 20 de novembro de 1934, aos 90 anos. Seu corpo foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na mesma cidade do Ceará. Aí foi o dia 27 de julho de 1938 que o bando acampou na fazenda Ângelos, situada no sertão do Sergipe. Esconderijo tipo Lampião como do maior segurança. Era uma noite chuvosa e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou de mansinho que nem cães perceptiam. Por volta das 5h15 do dia 28, os cangaceiros levantaram-se para rezar o ofício e se preparavam para tomar café. Mas quando o cangaceiro deu o alarme, já era tarde demais. Eles foram degolados pelos volantes, que eram considerados os mais violentos guardas da cidade. Suas cabeças foram expostas em praça pública. Gonzaga se apresentava em programas de calouros, com o típico figurino de músico profissional, paletó e gravata. Até que no ano de 1941, em um programa de Arita Rosa, ele foi aplaudido, executando vira e mexe. Show da Manhã, o programa para todas as cidades. Vários outros personagens que irão surpreender o nosso Brasil e todo mundo. Obrigado.